vamos começar a analisar os desempenhos individuais dos jogadores do Flamengo na temporada de 2025. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata em muitos jogos na temporada foi titular, seja na ponta direita, seja jogando de centroavante. E assim, jogando de centroavante, o Gonzalo Plata foi muito mal, não marcava gols, foi um jogador que teve muitos desempenhos jogando de centroavante, jogando mal. Aí sim, quando foi jogar pelos lados de campo ali pela ponta direita, ele teve desempenhos melhores, conseguiu jogar bem, inclusive a Copa Intercontinental dele foi bem interessante, foi bem boa, para mim foi um dos melhores jogadores do Flamengo na Copa Intercontinental. Porém, ele é um jogador que praticamente não marca gols, e ele é atacante. E assim, o número de gols que ele marcou durante toda a temporada é muito baixo, ainda mais para um jogador que muitas vezes foi titular. Gonzalo Plata, para mim, está no pior do ano. Bom, eu discordo totalmente de você. Para mim, o Gonzalo Plata não tá nos piores do ano. Para mim, o Gonzalo Plata foi um jogador que, quando ele esteve focado totalmente, eu acho que o Gonzalo Plata foi bem. É o que eu falei, o Gonzalo Plata vai te entregar muitos pontos positivos, mas por ele ser atacante, ele não sabe marcar gol, e isso acaba que as pessoas façam uma avaliação muito ruim do Gonzalo Plata. Para mim, o Gonzalo Plata começa o ano muito bem, acaba se tornando titular, é um jogador fundamental nos primeiros 5, 6 meses de temporada do Flamengo. Faz uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, e aí depois da Copa do Mundo de Clubes eu acho que o Gonzalo Plata perde um pouco de espaço, tem as expulsões que obviamente acaba mexendo um pouco na opinião das pessoas, inclusive eu tenho certeza que mexeu também na cabeça do Gonzalo Plata em relação a essas expulsões, que acabou fazendo com que, por exemplo, ele não jogasse a final da Libertadores. Mas aí o Gonzalo Plata volta, tem a oportunidade de jogar, e o Gonzalo Plata joga uma Copa Intercontinental muito bem. Acho que só o De Arrascaeta jogou mais bola do que ele. Então eu discordo, para mim o Gonzalo Plata tá na lista do foi ok. Mesmo eu e a Mayara tendo opiniões diferentes, a gente vai entrar no acordo e o Gonzalo Plata vai para a lista do foi ok. Luiz Araújo. Bom, o Luiz Araújo, se você olhar em números, ele fez um baita 2025. Né, com certeza um dos grandes destaques do Flamengo em participações em gols, seja dando passe para gol, seja fazendo gols, mas os desempenhos do Luiz Araújo em vários jogos na temporada, para mim, foram decepcionantes, foram abaixo do que, por exemplo, para mim ele tinha jogado em 2024. Para mim, se você olhar em atuações, eu achei o 2024 do Luiz Araújo bem melhor que o de 2025, porém os números do Luiz Araújo para um jogador que boa parte da temporada foi reserva são muito bons. Então, para mim, por causa do bom número de gols marcados e passes para gol, para mim o Luiz Araújo então foi bem. Bom, para mim os desempenhos do Luiz Araújo foi abaixo do que eu esperava ao longo da temporada. Eu acho que ele começa muito bem e depois o nível de desempenho dele não consegue se manter. Ele faz bastante gols e dá bastante assistência, e eu acho que isso é o que aumenta bastante a avaliação em relação a ele. Acho que em desempenho o Luiz Araújo me decepcionou na temporada de 2025. Eu acho que o Luiz Araújo está na minha lista do foi ok. Eu e a Mayara entramos em acordo e o Luiz Araújo vai para a lista do foi ok. Everton Cebolinha. Bom, o Everton Cebolinha, foi reserva em boa parte da temporada. Achei que ele estava bem no final da temporada. Então, para mim, se eu olhar toda a temporada de 2025, para mim ele tá no pior do ano. Bom, para mim o Everton Cebolinha tá na lista do decepcionou, e eu vou explicar por quê. Em 2024, com o Tite, o Everton Cebolinha joga bem, mas ele acaba se lesionando depois e fica um tempo de fora. Chega a temporada de 2025, eu tinha expectativa o quê? De que o Everton pudesse manter o nível que ele jogou com o Tite pela confiança que ele tinha recuperado. Porém, não, foi exatamente o oposto. Ele jogou mal na maior parte da temporada e também acabou se lesionando, o que piora ainda mais a situação em relação a ele. Só nessa reta final, nesse último mês de temporada, dá para dizer que o Everton Cebolinha jogou alguma coisa na temporada, e eu concordo, foi o melhor ponta do Flamengo nessa reta final. E mesmo assim, ele não foi titular nos principais jogos, exatamente porque também ficou claro que o Filipe Luís não considera ele um jogador titular, e por isso, na minha lista, o Everton Cebolinha está na lista do decepcionou. Então, eu e a Mayara entramos em acordo e o Everton Cebolinha vai para a lista do decepcionou. Michel. Bom, o Michael foi reserva a temporada inteira, né? E assim, dá para dizer que nos últimos 6 meses da temporada, o Michael jogou bem pouco no Flamengo. Foi um jogador que, com o passar do ano, foi perdendo espaço. Os desempenhos dele não foram bons, então, para mim, tá no pior do ano.
Bom, pra mim também o Michael tá na lista dos piores do ano. Ele jogou muito pouco na temporada de 2025, termina bem em 2024, mas em 2025 até porque o Flamengo acaba tendo outras opções no setor ofensivo, o Michel acaba ficando pro final da fila. Pouquíssimo jogou no segundo semestre, então ele também vai pra minha lista dos piores do ano. Samuel. Bom, o Samuelino eu poderia colocar ali no decepcionou. Eu esperava que ele fosse um jogador que chegasse aqui e conseguisse ser o protagonista do Flamengo ao lado do Pedro e ao lado do Arrascaeta. Os primeiros jogos dele até me pareceu que seria exatamente esse jogador, o jogador que seria com certeza um dos craques do Flamengo, um jogador que marcou muito poucos gols, um jogador que participou de muitos poucos gols. Foi passando a temporada, ele estava jogando mal, depois ele até tem uma melhora, inclusive até marca o gol do título do Flamengo contra o Ceará. A reta final voltou a jogar mal de novo. Poderia colocar ele ali no decepcionou, mas para mim tá no pior do ano. Bom, para mim o Samuelino decepcionou, exatamente porque eu tinha boa expectativa em relação ao Samuelino. Ele tem um início muito bom com a camisa do Flamengo. Tinha demonstrado que poderia ser um jogador fundamental nesse time na reta final, na disputa de títulos do Flamengo, que se viu foi um jogador sem confiança, um jogador errando demais e um jogador que praticamente não participou de gols. Então dá para dizer com toda certeza que o Samuelino me decepcionou e por isso ele está na minha lista de decepcionou. Eu e a Mayara vamos entrar em acordo e ela concorda comigo que o Samuelino vai para a lista do decepcionou. O Wallace. Bom, o Wallace, ele conseguiu fazer bons jogos, estava se destacando tanto, um jogador que inclusive eu elogiei várias vezes sobre ser um jovem que tinha uma ótima finalização para o gol, inclusive ele marcou gols importantes, deu passe para gols importantes, como esquecer, por exemplo, a assistência, acho que para o gol do Ayrton Lucas que ele dá ali no primeiro turno no jogo contra o Palmeiras, depois da Copa do Mundo de Clubes. O Wallace, para mim, não conseguiu manter as boas atuações, foi expulso contra o Bahia. Nessa reta final ele até começou a ganhar mais oportunidades, participou inclusive de gol, mas para mim ele tá no decepcionou. Para mim o Wallace vai para a lista do foi ok. A princípio eu não esperava nada do Wallace e ele conseguiu entregar bom desempenho nos primeiros 6 meses de temporada, até o final da Copa Intercontinental e talvez o jogo seguinte, que é contra o São Paulo. O Wallace para mim vai muito bem e ganha muito espaço no time do Flamengo, me surpreendendo, mostrando que ele tinha desempenho para ser um jogador importante, só que dá para dizer que depois do jogo do Atlético Mineiro, que ele acaba perdendo o pênalti, o Wallace ele não consegue mais recuperar os bons desempenhos, ele tem pouquíssimos jogos em campo, depois acaba sendo expulso contra o time do Bahia, e isso me decepcionou bastante em relação ao Wallace, porque quando eu não esperava nada, ele entregou. Quando eu esperava, ele acabou me decepcionando. Apesar disso, o Wallace vai para minha lista do foi ok. Eu e a Mayara entramos em acordo e o Wallace vai para a lista do decepcionou. Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz um início de 2025 espetacular. Dá para dizer que até o final do campeonato carioca era com certeza o melhor jogador do Flamengo. Só que a partir dali o Bruno Henrique não conseguiu manter uma regularidade com boas atuações. Estava marcando muitos poucos gols para um jogador que foi titular em boa parte da temporada e jogando de centroavante. Eu sei que o Bruno Henrique não é centroavante, mas ele estava jogando de centroavante. Nessa reta final de temporada, especialmente em novembro, o Bruno Henrique voltou a jogar bem, voltou a marcar gols e gols importantes. E assim, se você pensar que ele começou tão bem a temporada e depois ele teve desempenhos tão abaixo e não conseguia marcar gols, ou marcou pouquíssimos gols, para mim tá no decepcionou. Eu concordo que o Bruno Henrique também tá na minha lista do decepcionou, porque se você for ver, o Bruno Henrique, ele joga muita bola. Para mim era o melhor jogador do Flamengo nos primeiros 3, 4 meses da temporada. Até a semifinal do Campeonato Carioca, o Bruno Henrique era, para mim, o melhor jogador do Flamengo. Foi o jogador decisivo na Supercopa Rei e jogava muita bola. Só que ele sofre uma lesão e acaba, por exemplo, não jogando as finais do estadual. Depois disso, ele volta, faz até um gol contra a equipe do Vitória no início do Campeonato Brasileiro, mas ele fica um tempão sem marcar gols, faz um ou outro em outras competições, mas no Brasileirão mesmo ele só volta, acho que marcar um gol contra a equipe do Vitória. E dá para dizer que, com exceção ao desempenho que ele tem, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, que ele vai muito bem,
dá pra dizer que ele fica muitos meses sem ter uma sequência boa de atuações e olha que ele era titular do time do Flamengo, na maior parte das vezes. Ele só joga muita bola, ele só volta a jogar muita bola em novembro. Isso já é o quê? O último mês da temporada decisiva. Ele foi muito importante nesse último mês no Campeonato Brasileiro, mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que o Bruno Henrique me decepcionou. Ele começa muito bem, eu esperava que ele tivesse um grande ano exatamente por começar bem a temporada, e depois ele não consegue manter o nível, só volta a jogar bem em novembro. Pedro. Bom, o Pedro voltou de uma grave lesão no joelho, ele faz uma baita partida contra o Corinthians, mas depois o Pedro não foi titular, o Felipe Luiz preferia em alguns momentos o Bruno Henrique, em outros momentos o Gonzalo Plata. O Pedro foi reserva. Quando ganhou sequência no time titular, demonstrou a qualidade. E assim, estando 100%, com certeza titular desse time do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, chegou num momento que não conseguia marcar gols. O Felipe Luiz colocou ele no time titular e ele simplesmente foi decisivo nos confrontos importantíssimos contra Botafogo, contra Palmeiras. Na reta final do ano ele sofre a lesão no antebraço, depois quando parecia que ele ia voltar, ele tem, acho que uma lesão muscular, e aí, por exemplo, não joga a final da Libertadores, não joga a reta final do Campeonato Brasileiro, e volta a jogar na Copa Intercontinental. Um jogador que ajudou demais o Flamengo marcando gols, pra mim não foi bem. Bom, se você vê que uma parte da temporada o Pedro ainda estava se recuperando da sua lesão, depois ele volta, e ele volta muito bem, ele volta tendo bons desempenhos, fazendo gols. Depois ele perde espaço, ele já não consegue manter o mesmo nível, o que é natural, era completamente natural. Ele acaba se tornando reserva, depois o Felipe Luiz insiste em colocar outros jogadores na posição dele, até que eu acho que o jogo que muda um pouco a visão do Felipe Luiz é após o jogo contra o Bahia, e olha que o Pedro tinha tido um desempenho fantástico contra a equipe do Vitória no Maracanã. E aí, acho que depois do jogo contra o Bahia, que o Flamengo perde e ele tira o Pedro com 10 minutos... Cara, deu pra perceber que na volta da data FIFA o Pedro se torna titular. Eu acho que o Pedro foi fundamental para que o Flamengo fosse campeão brasileiro. Fez um bom número de gols. Acho que se tivesse tido mais tempo de campo no momento em que ele estava bem fisicamente, ele teria ajudado ainda mais o time do Flamengo. Então, se a gente pensar que o Pedro veio de uma lesão complicada, dá para considerar o ano do Pedro bom. Então, é por isso que eu coloco o Pedro na lista do foi bem. Juninho. Bom, o Juninho foi reserva ali no Campeonato Carioca, teve algum desempenho ok, outros nem tão bons assim. Começou o Campeonato Brasileiro e ali parecia que ele seria titular, porque o Bruno Henrique tinha se machucado. E ele é titular, acho que nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Ele também é titular em alguns jogos, acho que da Libertadores. Mas assim, ele até fez gols importantes, por exemplo, na Libertadores. Mas perdeu, por exemplo, uma ótima chance no jogo contra o Internacional, um jogo que o Flamengo empata, o Flamengo poderia ter vencido se ele tivesse feito gol. E com o passar do tempo foi cada vez perdendo mais espaço. Dá para dizer que jogou pouquíssimo depois do início ali do Campeonato Brasileiro. Jogou alguns jogos na Copa do Brasil, mas depois ali do início do Campeonato Brasileiro jogou muito pouco. E por isso, para mim, até porque quando jogou, não jogou bem em boa parte desses jogos, então para mim tá no pior do ano. Bom, o Juninho chega como uma aposta no Flamengo, mas como o Flamengo não tinha o centroavante Pedro, que estava lesionado, o Gabriel tinha saído no final da temporada, o Juninho obviamente chegaria logo de cara para ser titular. E o que a gente viu foi que o Bruno Henrique acabou se tornando titular. Depois que o Bruno se lesiona, o Juninho até tem algumas oportunidades no time titular do Flamengo, no Campeonato Estadual nas finais, nos primeiros jogos do Flamengo na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, mas o Juninho não consegue corresponder. E depois disso, o Juninho até entra em campo algumas vezes, mas fica claro que ele se torna uma das últimas opções no setor de centroavante, mesmo, por exemplo, o Felipe Luiz optando até mesmo por colocar o Wallace de titular. Então, dá para dizer que o Juninho decepcionou, dá para dizer com certeza que decepcionou, porque o Flamengo acreditou que ele poderia entregar um bom futebol, mesmo não no nível do Pedro. Mas eu acho que ele vai para a lista dos piores do ano. Você não pode investir num jogador e ele não conseguir entregar praticamente nada e se tornar uma das últimas opções em um setor que o Flamengo sequer tinha tantas opções assim de centroavante. Então ele vai para a minha lista de piores do ano. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.